Uhul! Tá lá, Super Esporte ao vivaço, quinta-feira, 13 de agosto de 2015. E hoje você vai ver aqui os gols dos 7 jogos que abriram a 18ª rodada deste Campeonato Brasileiro. Destaque para o jogaço entre Corinthians e Sport em Itaquera. Timão venceu por 4-3 e assumiu a liderança provisória do Brasileirão. Em Santa Catarina, o São Paulo jogou bem, fez 2-0 no Figueirense, retornou ao G4. O Santos também garantiu mais 3 pontos, venceu o Vasco na Vila Belmiro e deixou os cariocas na lanterna do campeonato. E o Palmeiras visitou o Coritiba e perdeu a 3ª consecutiva, ficando estacionado com 28 pontos. Daqui a pouquinho a gente te mostra tudo isso e muito mais com o querido Fernando Gavini aqui comigo no estúdio hoje. Muito bem, vamos agora para uma rápida pausa, mas antes você vai ficar com um encontro nada mais do que inusitado entre o presidente do Vasco, Eurico Miranda, e Serginho Malandro, figura que inclusive já brilhou aqui na telinha da TV Gazeta. Na manhã de ontem, o humorista postou um vídeo em uma rede social brincando com o dirigente vascaíno e dando dicas, para o clube chegar à Libertadores da América. Não deu muito certo, O Vasco perdeu para o Santos, que é o atual lanterna do campeonato. E o Serginho ainda teve que ouvir um senhor palavrão. Pô, eu já falei, presidente, o senhor vai acordar, o Vasco não cai de jeito nenhum. Se o senhor falar, se o senhor falar, ele não cai. Se o senhor falar, tá malandro, aí o Vasco vai pensar que é a minha mãe. Agora, se o senhor falar, Gugu, vai estar final. É Libertadores, porra. É Libertadores, presidente, para mim. Decora só, e o Gugu. Todo tempo vai acordar, porque o mundo vai levar o Rá pra lá, e vai levar o Lelé pra cá, e o Gugu vai pra Libertadores, presidente. Vai na minha, pensa nisso, presidente. Eu sei que o senhor poeta, o senhor historiador, o senhor pensador. Repita só no dela, Rá. Vai tomar no Nosso Super Esporte está de volta e o assunto é Campeonato Brasileiro, porque ontem na Vila Belmiro, o embalado Santos de Dorival Júnior venceu o Vasco pelo placar mínimo e de quebra deixou os cariocas na lanterninha da competição. A reportagem é do Adriano Dolfi. Não foram poucos os gols perdidos pelos atacantes do Santos. Só na primeira etapa, 7 chances claríssimas. O Ricardo Oliveira até marcou, mas não estava valendo. O gol estava reservado para a segunda etapa, na falta batida por Vitor Ferraz. 1-0 Santos. O goleiro Vanderlei era até então mero espectador e foi obrigado a mostrar serviço. Pegou este chute a queima-roupa de Jomar e salvou o peixe. Na estreia do atacante, Leandro, o duelo entre o goleiro Martin Silva e Ricardo Oliveira teve mais um capítulo. No pênalti cometido por Guinzo, que recebeu, aliás, o cartão vermelho, mais uma defesa do goleirão, que evitou uma goleada. Depois de melhorar na tabela e de se afastar da zona do rebaixamento, o desafio do time do técnico Dorival Júnior será vencer uma partida fora de casa, o que ainda não ocorreu neste Campeonato Brasileiro. Para a partida contra o Atlético Paranaense, ele descartou utilizar um time alternativo, já pensando no confronto com o Corinthians pela Copa do Brasil. Não vou poupar ninguém, nós vamos com força máxima e a nossa competição no momento é Campeonato Brasileiro. Quarta-feira que vem aí nós vamos ver. Está na hora de fazermos uma boa apresentação também fora de casa, trazendo aí um bom resultado. É tudo que nós queremos. Eu acho que a equipe está começando a buscar uma evolução e eu espero que continue mantendo essa postura que vem apresentando para que esses pontos aí possam nos ajudar, nos auxiliar a uma melhora na classificação geral. Bom dia, querido Fernando Gavini. Bom dia, Anitta. Bom dia para todo mundo que acompanha aí o Super Esporte. Bom, sobre esse jogo eu só posso dizer uma coisa.
Eu acho que até o final da tarde de hoje, Celso Roth vai rodar. Eu não sei. Tudo que a gente está lendo aqui... Custava o Eurico Miranda falar um iê, um rapa, o Sérgio Malandro. Aí né? quem sabe manteria o emprego do Celso Roth. Olha que o Santos não foi tão bem no jogo ontem não, hein? O Santos não jogou legal. O Martin Silva, o goleiro que tinha sido afastado pelo Celso Roth depois de algumas falhas, foi um dos principais destaques, foi muito bem, mostra que é um goleiro importante. Agora, o Santos cresceu demais desde que o Dorival Júnior assumiu o time, mas ontem foi um jogo que a equipe ficou devendo um pouco. Agora o técnico está mais do que certo em não priorizar nenhuma competição, não. Está muito cedo ainda para largar o Campeonato Brasileiro, pensar na Copa do Brasil. Claro que são duas competições importantes, mas não tenho dúvida que dá para levar as duas com o mesmo poder, com a mesma força. E daí os nomes que estão correndo por fora são o Oswaldo de Oliveira e o Guto Ferreira, né? Vamos ver o que vai acontecer. Quem é que vai assumir essa roubada aí? Porque quem pegar o Vasco dificilmente vai conseguir escapar do rebaixamento e dificilmente vai impedir de colocar no currículo mais um rebaixamento. Vamos ver, eu acho que vai ser hoje à tarde essa decisão, né? Vamos falar agora do jogo do Palmeiras. No Couto Pereira, o Palmeiras visitou o Coritiba, que não vencia há 8 jogos e sofreu a 3ª derrota consecutiva no campeonato. Confira aí. No Couto Pereira, em rápido contra-ataque nas costas de Natan, o lateral Juan viu bem a jogada de Henrique, que bateu no contrapé de Fernando Praz. 1-0 Coritiba sobre o Palmeiras. O time paulista chegou ao empate no começo do segundo tempo. Dudu chutou torto e a bola acabou nos pés de Rafa Marques. 1-1. O gol da vitória dos donos da casa veio aos 36 minutos. Esquerdinha deu lindo passe para Henrique, que em posição legal saiu cara a cara com Praz e fuzilou o goleiro palmeirense. Final, Coritiba 2, Palmeiras com a 3ª derrota consecutiva, 1. Esse jogo de hoje, por exemplo, nós tínhamos um domínio ali no início do jogo quase que total. Até os 17 minutos o Praz não havia pegado na bola ainda, só que a gente chegava um pouquinho a mais de preciosismo na hora de fazer a jogada final. O Egídio fez boas intervenções pela esquerda, mas não chegamos ali para finalizar. Quer dizer, tivemos a bola e finalizamos muito pouco. Houve uma melhora no segundo tempo, né? O gol colaborou com isso, o gol logo no início. Assim como o gol do Coritiba num contra-ataque, era um ataque nosso, uma bola parada. Fortaleceu muito o adversário que estava sob uma pressão intensa da torcida e pelos resultados. Tentamos aí mudar com o Cristaldo, que sempre entra bem, com Jesus, para dar um melhor contra-ataque, um jogador que é jovem, que tem velocidade. E o Natan, porque não é um jogador da posição, eu tinha receio de lançar o menino logo do início, mas ele entrou até bem. O que foi anormal foram os 2 gols que levamos. Eu acho que não está condizente com os nossos objetivos. E temos que nos cobrar isso. Quando eu falo nos cobrar, é todos nós mesmos, inclusive técnico e todos, para fazer algo melhor. Para jogar, para mostrar a qualidade de elenco que nós temos, mostrar o trabalho, mas ser mais eficiente, ser mais decisivo, ter poder de conclusão. Caiu a ficha, né, vovozinha? Porque precisava dar uma baixada de bola o time do Palmeiras. E fora isso, esqueci o que eu ia falar. Vai, Gavini, depois eu lembro, daqui a pouco eu lembro. Então, acho que o Palmeiras passa por um momento de dificuldade. É engraçado isso quando a gente fala qual é a diferença do Palmeiras atual para o Palmeiras que vinha jogando bem e conquistando o resultado. A saída do Gabriel. Um jogador que era muito importante taticamente. Isso. Você acha mesmo que o Gabriel está fazendo tanta falta? Muita assim? Falta, porque desarrumou o time do Palmeiras. O Palmeiras estava acertadinho. Essa dificuldade que o Marcelo Oliveira está falando sobre o time com posse de bola, mas com poucas oportunidades de gol, isso já vinha acontecendo. E era uma coisa que ele queria desenvolver e melhorar no time do Palmeiras. Só que, defensivamente, o Palmeiras estava acertadinho, não tomava muitos gols, porque o Gabriel estava ali protegendo a zaga, e ele não é só um protetor da zaga, também é um cara que sabe sair muito bem para o jogo. E quem entrou no lugar dele foi o Cleiton Xavier, aí tendo que remodelar o time do Palmeiras, colocando o Robinho de segundo volante e tal. Não se acertou assim, está muito mais exposto o time do Palmeiras, tomou 2 gols nos últimos 2 jogos. E curiosamente, a primeira derrota foi exatamente no jogo que o Gabriel se machucou. Sem o Gabriel, 3 derrotas consecutivas.
o grande segredo, acho que o grande X da questão é reajeitar o Palmeiras sem esse jogador. Perdeu para o Atlético Paranaense, depois para o Cruzeiro e agora para o Coritiba. E vai se vendo, ele chegou a estar no G4, né? Agora, perdendo 3 jogos seguidos, vai vendo os líderes se distanciando cada vez mais. Não vai cair muito de posição, não. Acho que fica no máximo em 8º, se não me falha a memória, na tabela de classificação, mesmo com os jogos de hoje. Mas fica mais distante de chegar nos líderes. E o que eu ia brincar é que, poxa, às vezes o Curitiba não vence, vai vencer justo agora. Mas eu acho que foi um susto e daqui a pouquinho o Palmeiras vai reengrenar de novo. Jogo duro, hein? Flamengo em casa, mas é jogo duro. Jogo duro. E 11 horas da manhã, né? Por causa das manifestações. Bom, em Itaquera, o duelo emocionante entre Corinthians e Sport foi decidido bem no fim do jogo com pênalti marcado a favor do Timão e convertido por Jadson. 4-3 no placar e liderança provisória ao time do técnico Tite. Vamos ver. Na Arena Corinthians, Timão e Sport fizeram um dos melhores jogos desse Brasileirão. Aos 12 de partida, Elias deu um passe primoroso para Luciano, que se jogou na bola para fazer 1-0 Corinthians. O Sport chegou ao empate 4 minutos depois. Marlone cruzou na medida para André deixar tudo igual, 1-1. Já no fim da primeira etapa, após cobrança de escanteio, Diego Souza acabou desviando para trás e a bola sobrou para Luciano sozinho anotar o segundo dele na partida. Na volta do intervalo, após lançamento de Jadson para Malcom, o lateral Samuel Xavier foi dar um carrinho para tirar a bola e acabou mandando contra o próprio gol. 3-1 Timão. O Sport não se abalou e foi buscar o empate com o artilheiro Hernani. Guilherme Arana quis devolver o presente do último gol e tocou para o meio da área. Hernani aproveitou a indefinição da zaga e descontou, 3-2. O mesmo Hernani aproveitou o cruzamento rasteiro de Diego Souza e empurrou para as redes, 3-3. Só que já no fim do jogo, a bola bateu no braço de Richelli e o árbitro Luiz Flávio de Oliveira marcou o pênalti. Jadson foi para a cobrança e definiu. Final, Corinthians 4, Sport 3. Primeiro, enaltecer o grande jogo por parte das duas equipes. No primeiro tempo, nós temos uma série de jogadas ensaiadas, que elas variam e que os atletas têm repetido elas em momentos estratégicos e importantes, definindo a vantagem dentro do jogo. Estava com 3-1, com a possibilidade de nós termos feito, o Danilo fazendo grandes defesas e as oportunidades eram nossas. Mas o futebol, ele é um esporte particular, cara. Um erro, tuf, gol. A outra conclusão, tuf, empatou. Felizmente a maturidade da equipe, felizmente a capacidade do garoto de absorver também a situação, não se omitiu de fazer a ultrapassagem porque ele é agressivo. E a jogada do gol. Não sei porque eu não vi se foi pênalti. Da mesma forma com que eu falei coerentemente contra o São Paulo. Só que, de novo, eu vou falar. Que errar ele é do jogo, mas que as pessoas de arbitragem não cometam de novo esse erro. Eu não queria estar na pele de toda a arbitragem. Qualquer que fosse a situação, ia dar bochicho. Não sei se foi. Mas era tudo que fizesse menos do que perfeição de arbitragem ia ser questionado de grandes árbitros. Não dá para fazer isso. Não vou falar mais, mas não façam isso. Bonitinho. Ia dar bochicho como deu, né? Tem toda a razão, né? Toda a razão, toda a razão. O juiz de São Paulo escalou no jogo do Corinthians, o Luiz Flávio Oliveira, inclusive, fez uma grande arbitragem, na minha opinião. O lance é super polêmico, mas na orientação atual da FIFA, que coloca como... No passado, se fosse ano retrasado, não seria pênalti. Porque o jogador não teve a intenção de tocar o braço na bola, se jogou para tentar cortar o cruzamento, a bola bateu no braço dele. Mas na atual determinação da FIFA, que fala que quando o jogador vai para a bola com os braços abertos, ele já corre o risco, e aí, bloqueando um passe, bloqueando um chute a gol, o pênalti tem que ser marcado, acertou o Luiz Flávio de Oliveira, como no final de semana errou o árbitro não marcar o pênalti a favor do São Paulo, que daria a vitória do tricolor em cima do Corinthians. Foi exatamente o que o Godoy falou. Hoje de manhã eu falei com o Godoy, e aí ele mandou uma mensagem assim: pela regra é bola na mão e não deveria ser marcado, mas existe aquela orientação ridícula da CBF. São Paulo e Figueirense também teve um lance semelhante, então... Bom, mas... Agora foi um jogaço, né? Foi, talvez, na minha opinião, o melhor jogo do Campeonato Brasileiro. Que brocador.
Como eu gosto do Hernani. Voltou a fazer gol, Como né? eu gosto dele. Agora, o jogo estava resolvido. Quando o Corinthians fez 3-1 no primeiro tempo, o momento em que o Sport conseguiu... que o Corinthians fez 2-1, o Sport era melhor no jogo. Aí o Corinthians voltou para o segundo tempo muito bem, fez 3-1, parecia que tinha resolvido o jogo, era melhor que o Sport. De repente, a falha do Arana muda tudo, como bem falou o Tite. Aí o Sport chegou no empate, ficou no 3-3. Aí no finalzinho, graças a esse lance super polêmico, mas que acabou sendo na recuperação do Guilherme Arana, né, que tinha falhado feio. Olha o passe que ele deu, a assistência que ele deu para o Hernani fazer o gol. Aí o Sport sobreviveu, conseguiu chegar no empate com esse outro gol aí do Hernani. E aí o lance que acabou salvando a pele do Guilherme Arana. Olha como ele comemora na hora do lance, na hora que o pênalti foi marcado. E o Jadson foi lá, bateu com muita categoria e deu ao Corinthians a vitória por 4-3. Corinthians que é hoje líder do Campeonato Brasileiro. Claro que provisoriamente o Atlético Mineiro joga contra o Grêmio hoje, mas com certeza a torcida corintiana inteira vai ficar gorando o time do Atlético hoje, né, Anitta? Inclusive o Dracena falou que ia ficar assistindo e gorando. Bom, vamos ao São Paulo, né? O São Paulo foi bem em Santa Catarina, venceu o Figueirense com gols do Alexandre Pato, que vai muito bem, obrigada, Rogério Ceni, e voltou ao G4 nesse Campeonato Brasileiro. Vamos ver. No Orlando Scarpelli, o São Paulo resolveu o jogo contra o Figueirense logo nos primeiros minutos. Alexandre Pato, aos 13 do primeiro tempo, recebeu na entrada da área e chutou forte no canto do goleiro Muralha. E aos 26, após pênalti para o São Paulo, Rogério Ceni foi para a cobrança e definiu. Final 2-0 tricolor. Menos oportunidades de gol, mas más eficacia. Un gol o dos suficiente para ganar los jogos en un torneo tan competitivo como el brasileiro. Eu creo que no Morumbi somos un team forte. Agora precisamos melhorar jogando fora de casa. Melhorar como o seu português, parabéns, está muito bem, né? Cada dia, nossa, cada impressionante. Jogo dedicado, Osório. Agora, as duas coisas a salientar nesse jogo do São Paulo. Alexandre Pato marcando novamente, vive o melhor momento dele desde que voltou ao futebol brasileiro, e com o gol marcado ontem ele ultrapassou o maior número de gols que ele havia feito numa temporada na carreira, que havia sido pelo Milan, se não me engano, 18 gols, e agora ele fez 19. Mas é importante frisar, Gavini, até isso foi comentado na entrevista coletiva, que ele melhorou muito o rendimento dele depois da chegada do Osório. O Osório mudou um pouco o posicionamento do Pato, que começou a jogar caindo mais pela ponta esquerda e está jogando muito bem mesmo, o melhor momento dele. Ele que sonha em voltar para o futebol europeu, ele que teve muitos problemas na Europa de contusão. Vale a pena também salientar o trabalho que foi feito de fisioterapia com ele, a começar pelo Corinthians e depois no São Paulo, já que os problemas de lesão que ele tinha recorrentes na Europa praticamente acabaram. E também importante a gente falar sobre o trabalho do Osório. O São Paulo vinha de 2 jogos sem vitória, havia perdido para o Atlético Mineiro por 3-1. O jogo que o São Paulo não jogou mal, mas mostrou muitas falhas defensivas. O São Paulo teve 10 dias de preparação, o Osório falou, vou corrigir a defesa. Conseguiu fazer. O São Paulo jogou muito melhor que o Corinthians no final de semana, merecia ter vencido, não só pelo pênalti que não foi marcado, mas também pelo fato de ter jogado mais, e aí foi a Florianópolis conseguir um resultado muito importante. Na tabela deu um baita de um salto que pode ser confirmado hoje, dependendo dos resultados, para se manter no G4. E aí um jornalista que eu não sei quem é, mas eu achei que tinha sido você por causa da voz. Não, eu não estava lá não. Perguntou o que o Osório achava, se o time já estava ficando com a cara e o jeito dele. E ele disse, espero que sim, acho que sim. E aí também muitos jornalistas tuitaram falando justamente isso, que como ele consegue reorganizar o time, né? O Breno também mudando. Ele tem jogado com algumas escolhas que a gente até estranha, né? 3 zagueiros, mas é a forma que ele gosta de jogar, com 3 jogadores na frente, e está acertando. O time pressiona muito na frente, toma a bola lá no ataque, só que estava tomando muito gol de contra-ataque, a defesa estava muito exposta. Parece que nesse aspecto ele está conseguindo fazer o time melhorar. E também ele corre certos riscos calculados. Sim, sim. O Lucão chegou a comentar isso aqui. Ele falou, não, a gente está liberado a fazer isso mesmo, correndo risco. Bom, no Serra Dourada, Goiás e Chapecoense não saíram do 0-0. No Beira-Rio, o Internacional voltou a vencer após a goleada sofrida no Grenal no último domingo, 1-0 sobre o Fluminense de Ronaldinho Gaúcho. E no Maracanã, a rede balançou 5 vezes na vitória do Flamengo sobre o Atlético Paranaense. Veja aí. No Maracanã, o Wallace aproveitou o escanteio cobrado pela direita e abriu o placar para o Flamengo diante do Atlético Paranaense.
O empate do Furacão veio graças a essa cabeçada precisa de Hernani, 1-1. A bola sobrou limpa para Emerson Sheik, que bateu firme de pé esquerdo e recolocou os donos da casa em vantagem. O terceiro do rubro-negro carioca foi marcado por Alan Patrick, de falta. 3-1 no Rio. O Atlético chegou a descontar no segundo tempo com Cadu de cabeça, mas já era tarde. Final, Flamengo 3, Atlético Paranaense 2. Isto posto, querido Gavini, vamos ver como ficou a classificação depois desses jogos aí que abriram a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Corinthians, então, dormiu aí essa madrugada bem tranquila, né, com a cabeça no travesseiro, na liderança, 37 pontos, na sequência o Atlético Mineiro que joga hoje. Se empatar, já reassume a liderança, por isso só fica em primeiro se o Grêmio vencer o jogo. Tá, 36 pontos, São Paulo com 31, Grêmio com 30, Fluminense com 30, Sport com 30, o Atlético Paranaense está com 29 em sétimo lugar e o Palmeiras está ali em oitavo, como a gente comentou, com 28, Chapecoense com 25, Internacional com 24. Em 11º, Flamengo com 23, o Santos está com 23, Ponte Preta 22, Cruzeiro 21, Avaí 20, Figueirense 20, Goiás 16, Coritiba 15 pontos, Joinville 13 e o Vasco, ó, vovó, 13. Bom, os 7 jogos da rodada de ontem foram também marcados por protestos simbólicos das equipes de arbitragem. Em cada partida, os quartetos escalados se reuniram no meio do campo e fizeram 1 minuto de silêncio, levantando uma placa com os números 0 e 5, que se referem ao item da MP do futebol que foi vetado pelo Poder Executivo e que daria aos árbitros o direito de ter um repasse de 0,5% dos valores das cotas de TV. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Afinal de contas, eles estão lá, eles estão trabalhando no jogo, eles têm direito a alguma coisa. Eu entendo que os árbitros têm direito a receber... não só pelo direito de arena, como também pelo direito do valor pelo que eles usam na camisa. Existe um patrocínio na camisa que vai direto para a CBF, é um valor que vai para a CBF e não é repassado para os árbitros. Todos os árbitros têm ali um patrocínio na manga das camisas e eles não recebem por isso. Agora, o detalhe desse protesto é que foi um protesto político em virtude do fato da presidenta Dilma Rousseff ter vetado exatamente esse artigo da MP. Só que o veto aconteceu por causa de uma orientação da Advocacia da União que pediu que fosse explicado melhor como seria feita essa distribuição do dinheiro para os árbitros. Vai para a ANAF, Associação Nacional dos Árbitros, e como é que vai ser dividido. Foi esse pedido que foi feito, acho que pode ter uma reviravolta, mas acho justo sim que eles recebam. Agora, detalhes sobre esses protestos, todos eles, os árbitros levantavam a plaquinha 0,5 em todos os jogos, em todos os 6, era para ter sido uns 7 jogos do Campeonato Brasileiro. Só que no jogo contra o Inter, eles não levantaram o 0,5 quanto o 5-0 que o Inter tomou do Grêmio. Eles colocaram na plaquinha o número da MP que foi vetada para não gerar confusão com a torcida do Internacional. Não causar piada, né? Bom, gente, daqui a pouco, 11 horas da manhã, o técnico Dunga vai anunciar a lista de convocados da seleção brasileira para os amistosos contra a Costa Rica, dia 5 de setembro agora, em Nova Jersey, e contra os Estados Unidos no dia 8 em Boston. Eu queria saber se você tem algum palpite. A gente sabe que Lucas Lima está na mira, temos aí alguns nomes bacanas. E até o Alexandre Pato também, por conta da ausência do Neymar, né? O Pato tem jogado bem, assim, se fosse pensar num jogador do futebol brasileiro com possibilidade de ser convocado, o Pato seria uma possibilidade, mas não sei se o Dunga o chamaria. Outro jogador que acho interessante pelo que tem feito no Campeonato Brasileiro, o lateral direito Fagner do Corinthians, que sempre foi muito criticado, está fazendo um baita campeonato, de repente pode pintar como uma possibilidade nessa convocação, mas na verdade eu não acho que vai mudar muito do que a gente teve na Copa América. Eu duvido que muitas alterações vão ser feitas na lista. Acho que só a volta dos jogadores que não participaram da Copa América por motivo de contusão e tal, esses jogadores devem voltar a ser chamados, já que antes da Copa América o Dunga vinha de 11 vitórias seguidas. Acho que ele não vai mudar muito do que vinha fazendo, não. Pelo que eu li, alguns jogadores que jogam fora do Brasil, acabou, né, vovó? Não vão estar nessa lista, não, viu? Bom, é agora, é 11 horas. Entra lá no site da CBF e acompanha. A gente volta amanhã e os detalhes 6 horas da tarde no Gazeta Esportiva. Qual é a música? Vai dançar? Vem, meu amor!
Hoje, 12:30 no Você Bonita, descubra quais alimentos devem ser evitados. Assista agora, Revista da Cidade.